Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 1h. 13 horas, dia 7 de agosto, quarta-feira. Seja bem-vindo, você que está ouvindo aí as ondas da NN desde de manhã, que está acompanhando a nossa programação. E hoje a gente recebe aqui a fisioterapeuta pediátrica Stephanie Almeida. Ela é fisioterapeuta há 15 anos, pós-graduada em fisioterapia intensiva, neonatal e pediátrica, formada também em estimulação precoce, habilitada para atendimento de bebês com assimetria craniana, que é o nosso tema de hoje, tá? Assimetria craniana. E alguns podem chamar isso aí de cabeça chata, né? Popularmente falando, mas o nome correto é assimetria craniana. Formação também em ABA, tá em formação internacional no tratamento de torcicolo congênito, terapia ABA e Denver, está cursando 10 anos de experiência em UTI neonatal e também diversos cursos na área de atuação, da sua atuação. Stephanie Almeida, fisioterapeuta, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Muito lisonjeada de ter sido convidada por você para participar do Saúde em Foco, né? Já tivemos outra oportunidade, não deu certo, mas hoje deu. E oportunamente falar de um assunto tão importante. E espero poder esclarecer muitas dúvidas e levar conhecimento para as mãezinhas. Verdade. Assimetria craniana é uma condição em que a forma do crânio ela é irregular ou desequilibrada. Pode ocorrer por várias razões, incluindo alguns nomes aqui que a gente vai falar aqui, nomes estranhos: plagiocefalia posicional, crâniosinostose, trauma e condições genéticas. Podem ter outras condições também que a Stephanie vai falar com a gente aqui sobre isso, né? E também, ao longo da entrevista, ela vai falar de uma campanha, né, de um garotinho aqui da nossa cidade que está precisando de ajuda e esse problema ele pode ser resolvido, mas acompanhe a entrevista que você vai entender. E assim, é muito bom a gente trazer os profissionais aqui para falar de determinados assuntos, Stephanie, porque às vezes a gente encontra uma mamãe com um bebê e a gente olha assim, diz, mas a cabeça daquele menino é estranha. Ela não é normal, vamos dizer assim, né? Mas o que aconteceu? O que é que acontece por ela não ser, entre aspas, normal? Então, vamos começar aqui do começo mesmo para saber por que acontece a assimetria craniana. É um problema que a criança já nasce com ela ou assim tem predisposição genética, ou ao longo da gravidez, alguma posição, né? O que foi que houve ali que aquela criança nasce com aquela cabeça, entre aspas, torta? Então, antes de a gente falar das causas, é preciso entender o formato, a composição da cabeça do bebê. Os bebês, ao contrário da cabeça do adulto, os ossos do crânio do bebê, eles nascem todos soltinhos, interligados por essas suturas. Uhum. Essas suturas, elas não podem se consolidar antes dos 18 meses, que é a idade onde por volta dos 18 meses, essas suturas consolidam e o crânio se torna imóvel. Então, até os 18 meses, esses ossos estão soltinhos. A assimetria, ela tanto pode acontecer intraútero, como ela também pode acontecer no período pós-natal, que é depois que os bebês nascem. E quando os bebês são deixados por muito tempo numa só posição, a cabeça fica amassadinha em determinada área, certo? O que é que acontece na maioria das vezes? As mães não percebem. O bebê assume uma preferência postural e as mães não percebem. Diante de tanta demanda que o bebê exige, acaba se tornando um detalhe que a família não nota. Então, o bebê sempre dorme de um lado ou sempre dorme com a cabecinha centralizada e isso promove o achatamento, visto que os ossinhos estão todos soltinhos, certo? Muitas crianças já nascem com essa condição, né, devido à posição intraútero e outras adquirem pós-nascimento. Uhum. Os bebês que têm mais predisposição são bebês que têm nascimento prematuro, né, que passam longos períodos internados numa UTI. Então, apesar das UTIs terem a rotina da mudança de decúbito, nem sempre é possível fazer uma mudança tão eficaz e acaba ocorrendo a assimetria, certo? Uhum. Mostra aí de novo esse negócio aí.
essa coisinha azul é o que a gente chama de moleira. Isso. É a moleira, né? Isso. Os bebês têm várias moleiras. Essa aqui é aquela que a gente mais sente, mais palpável. Fica no meio da né? cabeça. Isso. Mas existem outras. Tem essa aqui atrás, tem essas aqui laterais e essas aqui posteriores. As laterais e as posteriores. Isso tudo vai se consolidar com 18 meses. Isso, por volta dos 18 meses. Tem que se consolidar. Em condições normais. Se houver o fechamento prematuro dessas suturas, ocorre uma condição que a gente chama de crânioestenose ou crâniosinostose. Nesses casos, a intervenção é cirúrgica. Então, quando há suspeita dessa condição, a gente encaminha para o neurocirurgião e aí ele vai pedir exames de imagem específicos para poder diagnosticar e tratar devidamente. Tá, eu coloquei umas imagens aí para o Marco Aurélio. A primeira é a plagiocefalia posicional, que eu te mandei aí, Marcão, vai aparecer na sua tela. Estamos gerando imagens diretas aqui do NN Play, nosso canal no YouTube. Pronto, tá aí um crânio, uma criança com um crânio normal e uma criança com plagiocefalia, que é a plagiocefalia posicional, que ocorre em bebês devido à pressão prolongada em uma área específica do crânio, geralmente causada por dormir na mesma posição, aquilo que você falou. Exatamente. É preciso que as mamães se atentem, por mais confortável que o bebê goste de dormir naquela... Até a gente que é mais, né, que é velho, gosta de dormir naquela posiçãozinha sempre, mas é importante também, e às vezes até quando nós dormimos muito numa posição, perfeito, Marcão, você percebe que tem alguma coisa errada, o seu corpo reclama que não está legal, né? Exatamente. Então, falar um pouquinho. Essa é uma das mais comuns, a plagiocefalia posicional? Existem 3 mais comuns. Tem a plagiocefalia, que ela pode ser à direita ou à esquerda. Tem a escafocefalia, que é quando o bebê assume uma cabeça mais alongada no sentido antero-posterior e menos proporcional no sentido látero-lateral. E existe a braquicefalia, que é quando ocorre o achatamento posterior e o bebê tem aquela cabecinha retificada. E eu aproveito até para dar essa dica para as mães. Um momento ideal para se observar o formato da cabeça do bebê é durante o banho, porque é quando o cabelinho está molhado e as mães conseguem perceber todo o contorno. Uhum. E aí, até bem pouco tempo, até por parte de alguns médicos, dizia-se, isso é normal, volta com o tempo, o cabelo cobre, isso é estético. Mas os estudos mostram que não é bem assim. Além de não ser só estético, pode haver o comprometimento no desenvolvimento neuromotor do bebê, pode haver comprometimento na arcada dentária, comprometimento do campo visual. Então, além da estética, tem todas essas situações que levam a gente a entender o porquê da importância do tratamento. Perfeito. Nós temos também outra imagem aí que é referente a crâniosinostose, né? Que é uma condição congênita. Tem outro nome que você deu aí também, que é crânioestenose. Crânioestenose. Tá? A estenose é o estreitamento. Tá? Uma condição congênita onde uma ou mais suturas do crânio fecham, que você falou agora, prematuramente afetando o crescimento normal do crânio e do cérebro também. Exatamente. Ou seja, além de provocar um problema externo, vai provocar também um problema que pode ser neurológico. Isso. A crânioestenose ela é uma condição séria e por isso precisa ser corrigida através de cirurgia, porque ela limita o crescimento cerebral do bebê e isso leva a lesões, né, e comprometimento neurológico. Então, essa é uma condição que a fisioterapia não consegue atuar. Mas o neurocirurgião consegue resolver e a criança pode ter uma vida normal. Daí a importância de se diagnosticar precocemente a condição da assimetria craniana, seja ela posicional ou seja ela essa condição fixa que precisa da intervenção do neurocirurgião. Tá, tem a questão de traumas também, que aí o nome já está dizendo, né? Lesões na cabeça que podem provocar assimetria. Que condições são essas, Stephanie? Quais são as mais comuns? Os acidentes, as crianças caem, batem a cabeça, ninguém está dizendo que isso não é normal, mas tem um limite também, né? Isso. Então... Acidentes domésticos, né, que tem um índice muito alto na infância. Então, pode acontecer também os traumas cranianos a partir disso. E aí, dependendo da avaliação médica, vai ver qual o melhor tratamento a ser feito em cada caso. E ainda tem as condições genéticas, que algumas síndromes genéticas, né, podem levar a formas cranianas anormais, como, por exemplo, Down, né? Isso. Pode trazer uma assimetria, né? Isso, que aí são condições mais raras, né? Mais difícil de ver. Na grande maioria dos casos, realmente está muito relacionado à questão posicional. Tá. Agora vamos lá.
Em Alagoas, a gente conversando aqui, né, nós pelo menos não tínhamos nenhuma clínica que fizesse o tratamento para correção dessas assimetrias. Isso. Mas antes de falar da clínica e também falar de como chegar lá, as mamães e os papais, claro que a mãe e o pai são observadores, principalmente quando eles são de primeira viagem, né? Quando nasce o primeiro, você já tem bagagem para o segundo, né? Então você percebe se está tudo, entre aspas, normal. Existe alguma maneira intrauterina, ainda na ultrassom, e hoje tem, né? A ultrassom tem 3G, daqui a pouco já está vendo o rosto do menino, ninguém mostrou aqui na inteligência artificial aqui, né? Já existe a possibilidade de, através da ultrassom morfológica, por exemplo, ver que a criança vai nascer com assimetria quando esse caso é congênito, ou se existe essa possibilidade, existe assimetria congênita, a mãe já está sabendo que a criança vai nascer e ela tem uma assimetria craniana? Normalmente esse diagnóstico já é feito na fase pós-natal, depois que o bebê nasce. Tá, então antes não tem jeito. Não dá para perceber. Normalmente não se percebe. Entendi. Às vezes o médico percebe pelo perímetro cefálico, ele consegue perceber se está normal, se há presença de líquido naquele crânio, naquele cérebro, mas a assimetria craniana, o diagnóstico dela é feito após o nascimento. Tá. Então vamos lá. Um abraço aqui para a Neide, que está aqui também já ouvindo a gente aqui. Ela diz assim: boa tarde, amigo. Já estou ligadinha nesse programa maravilhoso de todas as tardes. O meu amigo André Pepes, um abraço para o Sérgio Paulo, para a doutora também, né? E ontem a gente lançou, não foi, Sérgio Paulo? Às 9 da noite, viu, Marco Aurélio? O Sérgio Paulo recebeu uma mensagem confirmando a sua candidatura lá em Palmeira dos Índios. A gente vai depois homologar aqui, entrar na justiça para homologar, né, para começar a campanha já, né? Brincadeiras à parte aí. Tá? Você pode participar pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN, e também mandar suas dúvidas aqui através do nosso chat no nosso canal no YouTube NN Play. Entra aí. Amanhã você vai ter os cortes dessa entrevista aqui nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no Saúde em Foco com André Pepes no YouTube. Nosso canal vai colocar os cortes lá para você, tá? Então, eu perdi a entrevista, André. Não tem problema. Vai ficar gravado aqui e você vai assistir quando você puder. Olha, Stephanie, assim, na nossa cidade, né, onde o nosso cantinho, que é Arapiraca, e com a sua experiência, você tem vivenciado muitos casos de assimetria, porque as pessoas, às vezes, é igual àquela questão aquela doença que houve em 2016, 2017, provocada por um mosquitinho, que quando as mamães ficavam grávidas, meu Deus, microcefalia, né? Houve um monte de crianças no Brasil com esse problema, que inclusive estão até hoje. Algumas mães preferiram não ter algumas crianças, outras disseram, não, eu vou ter assim mesmo. Encararam o desafio para a vida inteira, porque a criança tem um problema que não tem nada a ver com o que a gente está falando hoje aqui, tá? Mas como é isso no consultório? E se a cada dia você tem percebido que as mamães estão percebendo mais casos de assimetria? Com certeza. E não só as mães. Os médicos também, os pediatras que fazem o acompanhamento mensal dessas crianças, eles já estão com outro olhar e já sabem como direcionar essas crianças, já sabem que tem tratamento, tem solução. E graças à rede social, a gente consegue difundir muito mais informação e as mães começam, sim, a observar melhor. Então, chegam para mim bebês que vêm encaminhados dos pediatras e chegam também aqueles que vêm diretamente por observação das mães em casa. Então, isso é muito bom, né? Que eu tenho conseguido atender não somente crianças daqui de Arapiraca, como também das regiões vizinhas. E eu não imaginava que tinha um índice tão alto de bebês com assimetria. Olha a mensagem! Tá, tem mensagem aí. Vamos ouvir então pelo 99639-8389. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. Me respondam, por que é que as cabeças ficam achatadas? A cabeça chata, que nem cabeça de cearense. É porque a pessoa se desenvolveu de cabeça para baixo, é? É uma boa pergunta, Ronaldo. Obrigado pela participação. Então, como a gente já falou, na maioria dos casos é por questão posicional mesmo. Então, o que é que acontece? Na rotina dos bebês, muitas mães deixam o bebê por muito tempo naquelas cadeirinhas, aquelas cadeirinhas que tremem, né? Coloca o bebê em frente da tela
Então, tudo isso, deixa o bebê muito tempo no carrinho ou no ninho. Então, tudo isso são fatores que levam ao aumento do índice da assimetria. Então, qual é a recomendação hoje? Coloca esse bebê no chão, tá? Coloca logo o tapetinho, estimula a fazer o tummy time, que é aquela postura onde o bebê fica de barriguinha para baixo, fortalecendo o pescocinho e com a cabeça livre de qualquer apoio. Então, isso é uma maneira maravilhosa de evitar a assimetria. Mas, na maioria dos casos, realmente é posicional. Como eu falei, as crianças assumem uma postura preferencial e a família não observa. E acaba deixando e não corrigindo. Aí, quando eu vou fazer um levantamento, eu observo que a posição que o bebê fica na cama favorece a assimetria que ele já apresenta. A posição do trocador, a posição do bebê conforto no carro. Então, quando eles chegam para mim, que a gente faz esse diagnóstico, percebe qual o grau da assimetria, a gente já estabelece toda mudança na rotina do bebê, que precisa ser vigiada 24 horas por dia para a gente poder ter sucesso nesse tratamento. Eu costumo dizer que eu sou uma pecinha no quebra-cabeça, mas que a família representa de 70% a 80% nesse tratamento, no caso do tratamento conservador. Perfeito. A gente vai saber do tratamento conservador logo depois do intervalo. Aí, posicionamento supino sustentado, tá aí, ó, tá? Tá ali a criança que está com as assimetrias ali em cima, nessa imagem que a gente está mostrando para você aqui no nosso canal no YouTube, tá? No NN Play. Dona Hilda, ela manda um card para mim. Boa tarde, que Deus abençoe a nossa tarde e renove as nossas esperanças. Muito obrigado, Dona Hilda. A Dilza, lá no sítio Uricuri, em Atalaia, está ouvindo a gente. A Ângela, em Olivença, está ouvindo a gente também. A Dona Marley de Leite está ouvindo a gente em Garanhuns. Muito obrigado pela audiência de vocês, tá? Aí eu vou perguntar isso para você no intervalo, né? Existe tratamento, não há nada para se desesperar. Se o seu filho, sua filha não tem até 18 meses, até quando dá para corrigir? E como corrigir? Esse tratamento é coberto, o SUS cobre esse tratamento, existem clínicas, existem consultórios especializados que possam dar esse apoio para as mães corrigirem o problema, tratar a criança para que ela possa se desenvolver. E depois, a criança vai se desenvolver normalmente, vida que segue, como a gente fala aqui. Então, logo após o intervalo, você vai saber de tudo isso. Fica aí, não sai daí não, a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell.
a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
Muito bem, o assunto é a simetria craniana com a fisioterapeuta Stephanie Almeida. A gente está falando sobre esse assunto e agora sim, né, a Stephanie em suas redes sociais fez uma publicação. Tem uma criança em Anapirá que está precisando usar um capacete, mas peraí, né? Daqui a pouco liga o pessoal da moto aqui, a gente dá o capacete. Não é esse capacete, né? E esse capacete é um capacete especial produzido por uma empresa. Infelizmente, essa empresa não tem em Alagoas. Atenção aí, tá? Para isso. E tá vindo de outro estado para cá, para Maceió, né? Para que as mães possam ser socorridas a tempo de conseguir dar uma condição bacana para os seus filhos. Stephanie, qual é o tempo limite que se pode usar esses capacetes para que as crianças possam ter uma vida, e se essa vida, depois do uso do capacete, é vida normal, vida que segue? Após a correção da assimetria, vida normal, né? Se for uma assimetria posicional ou se for uma cranioestenose corrigida através da neurocirurgia. E a idade limite é 1 ano e 3 meses para uso do capacete. Isso tudo também vai depender do grau da assimetria, certo? Uhum. Mas a primeira via de tratamento é o tratamento conservador. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre ele também. Vamos falar. O que é o tratamento conservador? Quando o bebê chega para mim, eu faço a avaliação através do craniômetro, que é tipo essa reguinha aqui. Certo. Que é o exame padrão ouro para diagnóstico de assimetria. E aí a gente define primeiro o tipo de assimetria, o grau de assimetria e estabelece a via de tratamento. A primeira via de tratamento é o tratamento conservador através da terapia manual e do protocolo de reposicionamento, onde as famílias são orientadas a fazer a vigilância por 24 horas. E aí eu preparei um material em PDF, bem rico em imagem, de fácil compreensão, onde eu compartilho. E aí para cada tipo de assimetria existe um protocolo de posicionamento específico. Uhum. Então não é uma receita de bolo, não é um reposicionamento que serve para qualquer tipo, ele é bem específico e direcionado. E aí as crianças voltam para mim a cada 15 dias para a gente fazer a reavaliação, fazer as novas medições, observar o quanto regrediu, se não regrediu, e fazer todo esse acompanhamento. Uhum. Normalmente o tratamento ele costuma ser breve, em torno de 1, 2 meses, mas isso está muito relacionado à idade que o bebê chegou para mim e ao grau da assimetria, tá? Uhum. Se é um bebê que chegou para mim com assimetria de grau severo ou muito severo e ele já está liberando 5, 6 meses, é um bebê que tem indicação de usar o capacete, que é a órtese craniana, como a gente chama. Que está aparecendo aí na sua tela. Exatamente. Né? Esses capacetes aí. Agora, você conversava com a gente aqui, tem uma criança em Anapiraca, né? Que tem esse problema que você conseguiu e diagnosticou a criança. A criança precisa desse capacete. Como é que está a condição dele? Os pais, como é que estão? Olha, a criança chegou para mim com 4 meses aproximadamente. Ele tinha um grau muito severo, que é o último grau de assimetria. E aí nós passamos por volta de 1 mês e meio tentando fazer a intervenção através do tratamento conservador. Quando ele voltou para mim com pouco mais de 5 meses, ele permanecia com uma assimetria muito severa e teve uma melhora insignificante. Então, como ele já estava com 5 meses e a gente não teve um resultado satisfatório nesse tempo de intervenção, então ele sim já é um candidato a fazer uso da órtese. Porém, a família não tem condição de custear. Ainda esse capacete tem um custo muito alto, o SUS não custeia, né? E aí realmente a família precisou de ajuda. Então, comovida com a situação, eu decidi fazer essa ação, né? E graças a Deus nós já atingimos mais de 60% da arrecadação necessária. Falta só um pouquinho e eu creio que a gente vai conseguir sim. E o Luiz Miguel tão logo vai estar com sua órtese. E aí eu venho aqui também para agradecer e divulgar todo o passo a passo. E o sucesso do tratamento, se Deus quiser. Tá. Você falou que em Alagoas, infelizmente, nós não temos nenhuma clínica que atenda essas crianças que produzem esse capacete. Está vindo uma clínica do estado do Maranhão, não é isso que você falou? Dr. Max Freire, isso, né? Que está vindo para Maceió uma vez ao mês, gente. E olha, vai ser pouco, né? A gente já sabe que vai ser pouco. Alagoas é um estado pequeno, né? E isso não tem nada a ver com condição social. Essa doença não tem nada a ver com condição social, tá? Não. Então, quando a gente olhar para uma criança, eita, não é filho de pobre, não tem esse negócio não, tá? Pode ser qualquer criança. Mas como é que está sendo a sua parceria com o Dr. Max?
com a Neumar, Isso. né, que também é fisioterapeuta, e como é que eles estão vendo Alagoas, como é que eles estão vendo Arapiraca e Maceió para essa demanda que agora explodiu, né? Com certeza. Por incrível que pareça, explodiu mesmo. Na verdade, eu soube através de uma mãe de paciente minha que essa clínica estava vindo, e aí prontamente eu procurei eles no Instagram e a Neumar já me respondeu. Eu falei da minha demanda, falei o quanto era importante a vinda deles para cá, e aí nós conseguimos agendar uma vinda dela aqui para Arapiraca. Ela esteve comigo aqui no dia 25 de julho, fazendo o escaneamento 3D, que é um exame também padrão ouro para diagnóstico de assimetria, e é um exame que precede a encomenda da órtese. E eu tive 3 crianças. Eu acho que eu atendi já mais de 60 crianças com assimetria, mas eu tive 3 crianças com indicação de órtese. 2 deles a família conseguiu custear, e o Luiz Miguel a gente está aí na batalha para conseguir também. Então a Neumar esteve aqui comigo no dia 25, fez o escaneamento de algumas crianças, e ela vai voltar para Maceió no dia 16 de agosto. E aí eu também estou direcionando algumas crianças que a gente tem indicação do uso da órtese para fazer esse escaneamento com ela. E o Dr. Max, ele se propôs, né, se prontificou a fazer consulta via telemedicina para acompanhar essas crianças. Então, aquelas crianças que porventura eu identificar uma possível necessidade do uso da órtese, ele, na verdade, me deu como cortesia para essas crianças a consulta via telemedicina. Então, isso é maravilhoso. Da mesma forma, eles também fizeram parceria com o Dr. Bruno, que é outro neurocirurgião que atende em Maceió, e aí ele é de Maceió, que está fazendo essa parceria para que a gente consiga atender todas essas crianças que necessitarem dessa assistência. Perfeito. Em Maceió ou em Arapiraca, tem algum neurocirurgião que você tenha parceria, fora o Dr. Bruno? Ou já tem alguém que você encaminhe quando é necessário a intervenção cirúrgica? Não. Só tem esses 2 mesmo, tanto o Dr. Max como o Dr. Bruno em Maceió. Certo. Esses podem realizar a cirurgia se for necessário. Se for necessário, exatamente. Tá. É o seguinte, os planos de saúde cobrem esse capacete, salvo se a criança tiver o plano de saúde, eles têm a obrigação de cobrir? Olha, isso é uma briga judicial. Segundo o que a Neumar me informou, essas questões burocráticas da órtese eu não vou saber te dizer com certeza, mas por vias judiciais, os planos de saúde custeiam parte do capacete. Eu acredito que em torno de 70%. Tá. A gente não fala em valor, né? Todo mundo que conhece o Saúde em Foco, já há 11 anos, a gente nunca disse preço de nada aqui. Porque não acho conveniente, não acho legal, né? Não é varejo, né? Nós não somos varejo, olha aí, né? Aparentemente, pode segurar essa imagem aí, Marcão. Aparentemente, quem está acompanhando a gente ali pelo YouTube, pelo nosso canal do NN Play, pode achar que isso é uma coisa muito simples. Esses capacetes são feitos de quê, Stephanie? Eu não vou saber exatamente o material, mas eles são importados e são feitos de forma personalizada. Ou seja, não é um tamanho que... É tamanho GMP. Não tem isso. Por isso é feito o escaneamento via 3D. Certo. Que aí faz o escaneamento, faz a encomenda do capacete. E um detalhe, quando a criança começa a usar o capacete, ela tem que usar por 23 horas diárias, só tirando para o banho. E aí o tempo de tratamento depende do grau da simetria, depende da aceitação da criança, e aí também depende de como vai se comportar esse remodelamento craniano, certo? Mas o material ele é todo importado, por isso tem um alto custo, e a cada 15 dias as crianças voltam para a profissional, que no caso é a Neumar, que faz esse acompanhamento, para remodelar o capacete. Então, lixa daqui, ajusta dali, porque nesse período a cabeça vai modificando o formato. Entendi. E aí tem que ser ajustado o capacete a cada 15 dias. Para cada criança, um capacete. Tá, mas é um capacete para o tratamento inteiro? Inteiro. Como também o custo independe do tempo do tratamento. Tem crianças que passam 1, 2, 3 meses, tem crianças que passam 6 meses. O valor é o mesmo. E aí o valor já está incluso toda a assistência, tanto do Dr. Max como da Neumar. Agora, a gente falou em tempo, né? O que determina? É o grau de assimetria que determina o tempo do tratamento? Exatamente. O grau de assimetria e a idade da criança. Então, são fatores que são determinantes para saber quanto tempo a criança vai precisar usar aquela órtese ou quanto tempo aquela criança vai ficar sendo acompanhada por mim no caso do tratamento conservador. Quanto menor o bebê, mais fácil a correção.
Porque como também a gente usa o protocolo de reposicionamento, além da terapia manual, quanto mais novinho, a gente consegue posicionar o bebê naquela posição que a gente deseja. Quando o bebê está maior, ele está mais ativo, ele quer sentar, ele já não fica mais na posição que a gente deseja. Então, tudo se torna mais difícil. Além do que, o crescimento cerebral ele é mais rápido até os 6 meses. Então, até os 6 meses, a gente consegue tanto posicionar o bebê na posição que a gente quer, como a velocidade de crescimento craniano é mais rápida. E aí a gente consegue um resultado maior. Após os 6 meses, o bebê está sentado o tempo todo, o bebê já começa a querer engatinhar, o bebê já não fica mais tanto tempo na mesma posição. E a velocidade de crescimento cerebral também diminui. Então, são dados inversamente proporcionais. Enquanto o bebê está mais ativo, o cérebro está crescendo mais lentamente. Então, isso dificulta a correção. Tá. Deixa eu te perguntar outra coisa. Em relação, por exemplo, aos retardatários, né? Existem pais e mães aí que podem ter se atentado para isso lá quando a criança já tem 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Para esses pais e mamães, ainda existe esperança? Ou, André, olha, até os 18 meses, olha que coisa linda, né? Usando o capacetezinho ali. E lembrando que não gera nenhum desconforto o uso do capacete. E não é pesado, não, é material bem leve. Super leve, confortável. O bebê dorme tranquilamente com o capacete. Ele é ajustado de acordo com o formatinho da cabeça, de forma que não incomode e que tenha uma aceitação mais tranquila possível. Perfeito. Agora vamos lá. Em relação a essa pergunta que eu te fiz. Os retardatários, os pais que descobriram que... Você falou ali que, André, mais ou menos com 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, a criança vai poder corrigir tranquilamente, através do uso do capacete. Os pais que viram ali com 13 meses, 12 meses, ainda tem jeito? Como é que funciona isso? Olha, a idade limite é 18 meses. Então, dependendo do grau da assimetria, se os pais já perceberam essa assimetria, a minha dica é busca um profissional quanto antes, para ver se realmente é uma assimetria, né? Para ver o grau e para ver de que forma a gente pode corrigir. Mas passou de 1 ano e 6 meses, infelizmente não tem mais o que ser feito. Então, depois de 1 ano e meio... Não há correção, mesmo com o capacete. Não tem como, porque aí as suturas já se consolidaram e a gente não consegue mais trabalhar o movimento desses ossos cranianos para remodelar, né? Agora, você falou pra gente logo no começo da entrevista que dá para perceber assim que a criança nasce, né? Todo mundo às vezes, não, é assim mesmo. Desconfie desse, é assim mesmo. A gente tem a mania do Brasil de relativizar as coisas, né? Isso. Não, é assim mesmo, né? Eu, por exemplo, quando era mais novo, faz pouco tempo isso aí, né? Eu tenho as orelhas de abano, Sérgio, né? Ninguém percebeu porque eu uso fone aqui e fico mais bonito, né? Com fone de ouvido. Mas eu tinha um complexo disso, cara. E tem cirurgia, acredite. Tem cirurgia que você faz para corrigir. Agora eu vou corrigir mais não, porque eu já tô velho, já casei, né? Tudo. Mas tem gente que tem problema com isso. Precisa, e tem gente que precisa corrigir mesmo, né? E não é culpa de ninguém. Eu não vou culpar meu pai e minha mãe, porque eu nasci com a orelha de abano, né? Que eu diga o ex-governador de Voto Suragi, né? O falecido governador, que deu saudosa memória aí, né? Mas assim, existem coisas que você pode corrigir e que dá tempo de corrigir. Agora, tudo mais cedo é mais fácil. Exatamente. Era isso que eu queria falar. Se os pais já percebem e uma coisa que fica chata, né, Stephanie? Uma coisa que pode ficar chata vamos lá, o Sérgio Paulo tá de pichilinga lá, né? Pegou a riqueza, mandou ver, né? E nasceu o menino lá. Aí eu vou visitar. Aí eu vejo lá, a cabeça do menino não é assim, uma cabeça simétrica igual a do Sérgio Paulo, futuro prefeito de Palmeira. Mas eu tenho vergonha. Eu digo, rapaz, não vou... Igual a moção, não sei se eu diga, né? Né? Não sei se eu diga. E você termina não dizendo mesmo. E se for... Aí você é parente... É constrangedor, né? Você é parente... Vamos lá que eu fosse irmão do Sérgio. Vou dizer, rapaz, meu sobrinho tem um cabeção danado ali. Mas eu não vou dizer não. Olha, esse aí é o ex-governador de Voto Suragi, o Marco Aurélio pegou a imagem dele. Até que a orelhinha dele aí tá pequenininha, rapaz. Mas esse cara tinha uma orelha, né? Era enorme. Fez história esse cara na política alagoana. Exatamente. Eu espero que não aconteça isso comigo, que eu tô envelhecendo também para eu ficar parecendo o Dumbo aí. Aí veja,
a gente às vezes se sente constrangido de falar isso, porque a gente fica numa situação, numa saia justa, como a gente fala aqui, né? Eu não vou dizer não, mas o que você acha? Você é especialista, né? Então, o que você acha de dizer isso, né? Eu acho que tem que partir dos pais mesmos ou da família mais próxima, né? E como eu falei no início, um momento perfeito para se observar o formato é durante o banho, onde o cabelinho está molhado e aí você consegue perceber. E é como eu disse, eu tento divulgar o máximo, eu tento difundir o máximo de informações para que as famílias criem esse hábito de não achar que é normal ou de não achar que o cabelo vai cobrir e que depois vai ficar tudo bem, porque as repercussões elas vêm, né? Tanto no desenvolvimento motor do bebê, como eu falei, no campo visual, na arcada dentária. Então, aquelas pessoas que têm a protrusão assim da mandíbula, então a causa pode ter sido uma assimetria não corrigida, né? Então é muito importante corrigir. Eu pego muito bebê que tem assimetria e tem também associado o torcicolo congênito, que é aquela cabecinha inclinada para um lado ou com dificuldade de rotacionar para um lado ou para o outro. Então, tudo isso é necessário passar por uma avaliação para iniciar a intervenção o quanto antes. Tem um caso que eu quero trazer aqui, que é de gêmeos, que chegaram para mim em janeiro. E eles são prematuros, né? E chegaram com assimetria muito severa. Eu acho que eles foram, assim, os primeiros que eu peguei de um caso mais absurdo. Visivelmente, era chocante, porque eles tinham realmente um lado da cabecinha extremamente retificado. Um deles passou 4 meses e recebeu alta com a cabeça totalmente simétrica, e a outra passou 7 meses. Demorou um pouco mais porque ela era mais pimentinha. Então era mais difícil corrigir com o reposicionamento. Era um casal? Era um casal. Mas eu dei alta a eles semana passada, eu até postei uma foto com eles. E assim, eu fiquei muito feliz, porque apesar de um tratamento relativamente longo, mas nós tivemos êxito, evitou o uso do capacete, que vale lembrar também que o capacete é a última linha de tratamento. A gente realmente só indica nos casos onde já foi tentado o tratamento conservador, onde não tivemos sucesso, onde a criança tem um grau de assimetria muito severo ou severo, e a idade também já é limite para a gente corrigir de forma conservadora. Perfeito. E assim, gente, né? A gente fez o comentário aqui de forma engraçada, mas olha, não deixa não passar essa informação. Você percebeu, né? Pede graça ali a Deus e chama a pessoa, né? O pai. Você já percebeu? Olha, isso pode ser um problema mais sério, né? Você parente, você amigo, né? Não deixa não, porque uma informação que você deixou de passar pode comprometer a vida da criança inteira. Exatamente. Não é? A criança não vai crescer de forma normal. Ou se você esperar que a família perceba e a família perceba num tempo que já não dá mais para corrigir, também você não ajudou em nada, né? Exatamente. Então, a gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar. É igual você ter um amigo que tem halitose, né? Quem é que vai falar? Você vai falar? Mas tem gente que fala, né? E a gente sabe que isso aí pode ser provocado por uma série de fatores. O maior deles é falta de higiene mesmo, tá? Falta de escovação, o pessoal da ortoestética vai falar com a gente aqui na sexta-feira, pode falar sobre isso. A gente já falou aqui, entendeu? A halitose, mau hálito, a 90% dos casos é falta de higiene mesmo, tá? Pode ter outras causas? Geralmente sim, mas 90% é isso. E quem é que vai falar? O cara lhe deu bom dia, vocês tá bom até agora. Bom pra você, né? Pra mim não foi bom, foi não. Mas tem que chegar alguém e falar assim: ô amigão, ó, não é por nada não, né? Mas você escovou os dentes hoje, né? Carlos Santos mandou uma pergunta aqui para mim. Meu querido, por gentileza, manda para o WhatsApp 996398389, que eu não tenho como abrir a sua mensagem aqui. Eu vou esperar você mandar aí para o nosso chat aqui, 996398389, porque eu não tenho como ouvir a sua mensagem no meu WhatsApp. Eu vou mandar aqui então para o Marcão. Vou ficar enrolando o povo aqui. Olha que negócio, rapaz. O programa ao vivo é assim mesmo, né? Não é assim mesmo. Peraí. Vou mandar para você. Vê aí, Marcão, se a pergunta do Carlos Santos, nosso amigo Batatinha.
E aí, qual é a importância que você tem hoje com a fisioterapia, principalmente a fisioterapia pediátrica na nossa cidade? Eu acho que você é uma das poucas que se dedicou a trabalhar com as crianças. São 15 anos, né? Eu vi você criança correndo em casa, né, Rogério? Né, Giane? Né, Starley? E assim, hoje você já é mãe, já está cuidando de outras pessoas. Como é a sua experiência com isso e qual é... A gente percebe um brilho nos seus olhos quando você diz assim, André, conseguir dar alta a uma criança. Né? Principalmente na parte que é necessária a sua fisioterapia. Como tem sido isso na sua vida ao longo dessa carreira aí de 15 anos? Fantástico. Eu costumo dizer que, assim, hoje eu estou fazendo o que eu amo. Eu não trabalho, eu me divirto. E poder ajudar outras famílias é sensacional. Você vê no olhar das famílias o sentimento de gratidão. Eu costumo dizer que a gratidão maior é minha, pela confiança que as famílias depositam em mim. Né? Além da assimetria craniana, eu também atendo a parte da fisioterapia respiratória, estimulação precoce. E no caso da estimulação precoce, eu consigo ver a evolução diariamente, assim, de crianças que não sabiam rolar, que não sabiam engatear, que aprenderam a andar. Então, assim, eu me sinto parte muito importante de cada família e eu consigo depositar o meu amor em cada uma das crianças que eu atendo. Essa minha paixão por criança é desde a infância. Eu sempre fui muito apaixonada pelos meus primos, sempre amei cuidar dos meus primos, sempre amei segurar bebê no colo. E assim, eu digo que é um presente divino mesmo, eu poder hoje fazer aquilo que eu amo e entregar tudo que eu sei para melhorar a vida de cada uma delas, né? Eu peço a Deus sempre para me guiar, para me capacitar, para me usar, e Ele tem feito isso brilhantemente. Eu realmente fico muito feliz quando eu dou uma alta. Eu costumo dizer às mães, quando eu libero os pacientes, eu digo, até a próxima, mas espero que não precise de mim tão cedo, mas precisando eu estou aqui. Uhum. Isso é muito legal. Com certeza. O Marco Aurélio vai colocar ali a mensagem do Carlos Santos. Vanilza Malta, minha cunhada, tem a obrigação de assistir o Saúde em Foco, né? Colocou a doutora Stephanie é a profissional. Obrigado. Aí, cunhada. Meu cunhado deve estar assistindo. Meu cunhado não. Meu irmão deve estar assistindo também. Né? Assista aí. Demais. Né? Assista aí. A gente vai colocar a mensagem do Carlos Santos. Ele tem uma pergunta para fazer aqui para a Stephanie. E a gente vai colocar no ar para encerrar. Stephanie, quem quiser entrar em contato com você, os pais, as mamães que queiram marcar com você, onde lhe encontra, qual é o telefone e os dias? Meu telefone é o 99922-7868. Os agendamentos podem ser feitos diretamente comigo. E é através desse número também que eu presto toda a assistência pós-atendimento. É onde eu mantenho contato com todas as mãezinhas. E tem o meu Instagram também, que é o Stephanie_Fisioped. Certo. Stephanie com S-T-E-P-H-A-N-I-E. Não é negócio de pobre não, viu, bicho? É negócio de rico. Stephanie com T-E-P-H, viu? E diga o telefone novamente, por gentileza. 99922-7868. 99922-7868. Para quem está fora de Alagoas, como a dona Marli que está lá em Garanhuns, acrescenta aí o DDD 82 99922-7868. Isso, no Instagram também tem um link que dá diretamente no meu WhatsApp. Tá bom. Vamos aí a pergunta para o Carlos, a pergunta do nosso querido Carlos Santos. Vamos lá. Meu querido amigo Peps, queria saber, perguntar para a doutora aí, no caso dito pelo costume comum, quando se tem um nariz, digamos que mais batata, né? Quando tem a orelha um pouquinho para fora, que é a orelha de abano também pela posição, tem alguns banhos, né, que se fazem com relação a, digamos que achatar, né? Como se fosse uma forma de moldar. Isso nos primeiros anos da criança, ele serve ou é apenas um mito? Totalmente mito. As únicas formas de tratamento de assimetria craniana é através da terapia manual com profissional especializado ou protocolo de reposicionamento que também precisa ser acompanhado pelo profissional. Não existe essa dos hábitos da vovó de dar um tapinha aqui ou ali para arredondar a cabeça. Isso realmente é mito e é coisa do passado. Tá respondido aí, Zane. Carlos Zane, um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Stephanie, obrigado por ter vindo. Espero que seja a primeira de uma série que você venha para cá com a gente, né? Trazer os seus conhecimentos e também quem quiser ajudar ao Luiz Miguel, como é que faz?
No meu Instagram tem a chave Pix da Aparecida, que é a mãe do Miguel. E através desse número que a gente divulgou, também podem me pedir que eu já mando o e-mail dela. E aí fica mais fácil, só copiar e colar. Tá. E aí doa com o valor que o seu coração permitir, já vai ser de grande ajuda para a nossa ação. É para Luiz Miguel, né? Luiz Miguel. Muito bem. Exatamente. Nome de cantor aí. Muito bom. Deus abençoe você, Stephanie, na sua Amém. carreira e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Amanhã eu vou ter aqui as fisioterapeutas Juliana e Joyce Vieira, do Dr. Hérnia. E o assunto, ciatalgia. Você já aprendeu aqui ao longo desses 11 anos que toda palavra que termina com gia é com dor. Né? Gia é dor. Né? Não confunda gia com aquele negócio de sapo, não, viu? A gente chama aqui que aquele nome não existe no negócio de gia. É ciatalgia, dor no nervo ciático. Quem tem é o cão, isso aí, tá? Então amanhã elas vão tratar desse assunto. Ciatalgia, que é a dor do nervo ciático. Quem tem, sofre pra caramba, mas o Dr. Hérnia veio para mudar essa história aqui. Já está inaugurada, você pode marcar suas agendas, aí sua avaliação, para você ficar livre dessa dor no nervo ciático, que quem tem realmente diz que sofre bastante. Então, assista amanhã o Saúde em Foco. Obrigado, Marco Aurélio, pelas imagens, obrigado, Sérgio Paulo, pelo som. E aí, falando de Sérgio Paulo, segue ele aí com a programação da NNFM, tocando 40 minutos de música sem intervalo. Depois tem 3 músicas das décadas de 70, 80 e 90, as velhinhas mais saradas da programação, e segue a programação todinha aqui da NN, que você sabe que estamos em primeiro lugar sempre, né? Desde 76 que a gente se entende, então vamos se entendendo por aqui, eu e você. Tá legal? Boa tarde e até amanhã. Tchau. Saúde em Foco.